A física é uma ciência muito abrangente, no entanto, ela se divide em algumas áreas. E nesse vídeo abordaremos alguns conceitos importantes sobre a mecânica clássica, que é apenas uma raiz dessa grande árvore que é a física. A mecânica clássica é uma área da física que estuda o movimento dos corpos em nosso cotidiano. A energia é encontrada de diferentes formas na natureza. Por exemplo, energia térmica, energia elétrica, energia solar, energia eólica e várias outras formas. No entanto, a conservação da energia é um conceito que se aplica sempre. Para exemplificar o fenômeno da conservação da energia mecânica, vamos imaginar uma pista de esquete. Aqui, iremos considerar as extremidades como pontos de altura máxima e o centro da pista com altura zero. Imaginemos um skatista na extremidade esquerda, prestes a iniciar um movimento de descida na pista. Note que inicialmente o corpo possui uma altura máxima, porém encontra-se em repouso. Assim, no ponto de partida, a energia potencial gravitacional do skatista será máximo e sua energia cinética será mínima. Após iniciar o movimento, o corpo perde altura e ganha velocidade. No meio da pista onde a altura é zero, o corpo não possui altura, porém sua velocidade é máxima. Dessa forma, a energia potencial gravitacional nesse ponto é mínima e a energia cinética é máxima. E quando o skatista chega na extremidade direita, ele retorna a ter energia potencial gravitacional máxima e energia cinética mínima. Caso o sistema seja conservativo, a energia mecânica inicial será igual à energia mecânica final. Entretanto, se considerarmos a existência de atrito e a resistência do ar, pode ocorrer a dissipação da energia mecânica em outras formas de energia como, por exemplo, energia térmica. Momento linear. Na mecânica clássica, momento linear é o produto da massa pela velocidade de um corpo. A conservação do momento linear de um sistema formado por dois corpos ocorre quando a força resultante que age sobre eles é nula. Assim, o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Em nosso cotidiano, podemos visualizar o fenômeno da conservação do momento linear de várias maneiras, como, por exemplo, a colisão entre dois automóveis. Nesse exemplo, a conservação do momento linear ocorre, pois o sistema formado pelos dois automóveis não sofre ação de forças externas, e as forças internas que agem sobre o sistema se anulam mutuamente, pois a força que um corpo faz sob o outro é devolvida na mesma intensidade, formando um par de ação e reação, como enunciado pela terceira lei de Newton. O pêndulo simples de Newton é outro exemplo onde podemos visualizar a conservação do momento linear. O pêndulo de Newton consiste de 5 esferas de aço idênticas penduradas por fios de nylon de mesmo comprimento. Cada esfera deve ser presa por 2 fios para que mantenham a direção do movimento sem se desviar. Inicialmente, iremos efetuar a colisão entre apenas 2 esferas. Uma delas está em repouso e a outra posicionada numa certa altura. Quando a esfera é solta, colide com a esfera em repouso. Depois da colisão, a esfera que estava parada entra em movimento e a outra que se movia para de se mover. Em seguida, podemos efetuar colisões com diversas combinações de esferas, para analisar os resultados após os choques. Chamamos de forças impulsivas as forças de curtíssima duração, como os que ocorrem nas colisões entre as esferas. Como as esferas praticamente não se deformam plasticamente após as colisões, podemos considerar os choques como praticamente elásticos, já que a energia e a quantidade de movimento são conservadas. Assim, quando soltamos uma esfera, apenas uma esfera irá sair do outro lado após o choque. Do mesmo modo, se soltarmos 3 esferas colidindo com 2 esferas, 3 esferas irão sair do outro lado, para conservar a quantidade de movimento e a energia. Momento angular. O momento angular é dado pelo produto do momento de inércia pela velocidade angular do corpo em rotação. O momento angular se conserva quando o torque externo que age sobre o sistema é zero. Assim, ele permanece constante durante o movimento de rotação de um objeto em torno de um eixo.
Podemos observar a conservação do momento angular no movimento de uma bailarina. No entanto, para exemplificar a conservação do momento angular, utilizaremos a seguinte demonstração. Nesta demonstração usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e 2 halteres. Iniciaremos sentando na banqueta e segurando os 2 halteres com os braços esticados. Ao girar a plataforma, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo da plataforma girante. Quando encolhemos os braços, as massas dos halteres ficam mais próximas do eixo de rotação e a banqueta gira mais rápido. Isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição das massas, ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. Pela lei da conservação do momento angular, o momento angular é o mesmo, antes ou depois de encolhermos os braços. Como o momento de inércia diminui quando os halteres são aproximados do eixo de rotação, para que haja conservação do momento angular, a velocidade angular aumenta e o conjunto passa a girar mais rapidamente. E, se voltamos a esticar os braços, o conjunto também volta a girar com a velocidade angular inicial.